Seja bem-vindo à Resenha Movement Sociedade Metamorfoses, o podcast sobre a educação, a formação, comportamento humano na profissão de saúde, para o profissional de saúde, com muita base aqui, uma base filosófica. Seja bem-vindo mais uma vez aí, meus grandes amigos, meio que host, meio que convidado. Esse cara aqui eu sou o host, vocês são os convidados, até que nós tenhamos os nossos... Esse ano teremos convidados. Nós já estamos programando aqui. Não vamos falar nome ainda porque a gente não teve a confirmação, mas em breve anunciaremos. E lembrando que a gente está voltando a ter 2 podcasts do Sociedade Metamorfoses por mês, mais 2 podcasts do Segundo Eu Começo, que agora é o Segundo Eu Começo podcast. Então, 4 podcasts por mês, mais os vídeos de conteúdos, novidades que a gente trará aqui no canal do YouTube, fora a assinatura. Sociedade Metamorfoses, tem toda uma educação lá voltada para a filosofia e para o comportamento humano, para a formação profissional e educação, para a área da saúde. Movimento. E também a assinatura, o clube Segundo Eu Começo, que é o meu clube de obesidade, emagrecimento e estilo de vida. Eu estou acrescentando também, a gente está aumentando o conteúdo, já está muito extenso e eu já meio que fechei lá o bolo da obesidade e emagrecimento, a parte mais densa que eu precisava. Agora eu vou caminhar um pouquinho mais para o estilo de vida e trazer mais dicas também para as pessoas que não são profissionais, que nos acompanham e que querem ter um melhor estilo de vida. Você não vai anunciar quem vai estar com você? Não, porque vai ter o... Perfeito, falei besteira. Não, você falou besteira. Por que você falou besteira? É bom que a gente já entra, já começa a resenha, porque a resenha Movement é bom por causa disso. Porque esse podcast aqui, ele vai ao ar... Não, você não falou besteira, não. Pô, se o cara vir aqui primeiro, ele vai lá. Se ele vir lá primeiro, já tá lá. Não, peraí. Se o seu convidado não, o seu... A gente tem tudo bonitinho, mas a organização tá na cabeça, às vezes ela falha. Então vamos lá, você me fez pensar. No momento que a gente está gravando, está indo ao ar o primeiro episódio do ano. Então hoje, sábado, dia 6 de janeiro, já está disponível o episódio 1 da temporada 3 de Sociedade de Metamorfose. Beleza? Na segunda, vai o primeiro episódio do ano do Segundo Eu Começo podcast, com a Dani Fuziegger. Eu recebi a Dani Fuziegger num podcast online. Aí, no outro sábado, vai... Metamorfose. Esse episódio está saindo... No outro sábado. Isso. E no último sábado... Aí, calma, não. Aí, na segunda... Que confusão. Meu Deus do céu. Na segunda, vai estar o episódio que tem meu sócio, Pedro Ivo, era isso que você estava falando, como host a partir de agora, a partir desse momento, comigo, que é o episódio que eu vou gravar hoje à tarde. A pessoa que está assistindo ou ouvindo a gente, assim, cara... Que confusão desnecessária que esses caras estão fazendo. Simples, é só você falar assim, o Pedro Ivo vai estar comigo aqui a partir de janeiro. É que a minha cabeça de maluco, ela ficou assim, se eu falar isso, mas e o episódio do Pedro Ivo fora ao ar antes? Não vai. Por isso que eu tive que parar para raciocinar no meio da gravação, que não tem nada a ver com o assunto. O assunto é educação. De novo, estamos de volta aqui. Aliás, porque tem que passear. Essa questão da formação profissional, a gente não tem como não passar sempre, por isso que eu abri, inclusive, agora eu vou abrir sempre falando que é educação, formação profissional e comportamento humano. E hoje a gente vai tratar novamente da educação, dando continuidade ao último episódio de educação, o amoroso... Penúltimo lá da psicologia. O educação. O último da educação. Acho que foi o último do ano passado. Acho que foi sim. Acho. Mas que ficou faltando coisa... E eu tô passando a bola logo para você agora. Toca o barco, amoroso. Sim. Eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Como diz os jovens. Como se eu não fosse jovem, né? Porque é o seguinte. Nós, quando fizemos, eu acho que vocês comungam comigo disso, que a nossa formação ia ser aspecto filosófico, voltado ao movimento humano, saúde, etc. E, assim, a princípio não tinha... tanta coisa envolvida com educação nos moldes que a gente gosta, digamos assim, né? Os moldes liberais, a gente não ia ficar falando tanto disso. Em princípio, o projeto eu acho que era esse. Só que a gente foi colocando as coisas e a gente foi vendo que a lacuna educacional é maior do que qualquer outra coisa, com os episódios, com os feedbacks e tal.
A gente foi vendo O que... projeto toma vida, né, Moroso? Ele vai tomando vida, tem uma hora que ele é nosso, mas a gente precisa também acompanhar o que ele está puxando a gente, deixar ele levar, deixa a vida me levar. Exatamente. Não é com planejamento, mas entendendo as nuances que vão acontecendo. Circunstâncias. E seguindo, deixando o fluxo desde que não saia da nossa essência, do nosso propósito. Como diria o filósofo Zeca Pagodinho, né? Então, a gente foi vendo que esse aspecto educacional era um problema. Assim, em minhas vistas, é o maior problema que tem. É um problema de base, né? É um problema de base que limita a pessoa até a gostar, a ter acesso a certas coisas, né? Porque quando ela não convive com essa coisa, parece uma coisa animalesca. O diferente sempre é mais assustador do que o comum, né? Que está próximo de você. Então, a gente foi tangenciando o nosso estudo, nossos episódios e tudo, voltando um pouco mais para a educação. Acho que já é o terceiro episódio de educação que a gente faz. Porque para você acessar a filosofia, você tem que ter uma certa base educacional ali para poder entender. E, às vezes a gente apresentava coisas que para nós talvez fossem elementares, que às vezes a galera tinha certa dificuldade de acessar, até de gostar, porque você só passa a gostar de uma coisa que você tem algum envolvimento emocional com aquilo, né? Que você acha que aquilo é salutar, é necessário e é bom para você. Se você não tiver contato com isso, aquela coisa normalmente se torna uma coisa estranha, e como a maioria das coisas estranhas, se torna, assim, você tem um certo medo de entrar aquilo, certo medo de perder tempo, achar que é desnecessário e etc. Etc. Porque eu tenho uma ideia de falar etc. Eu repito né? Porque ceteras. Aí fica outras coisas. Pô, todo mania de falar etc. Vício linguístico maldito. Eu falei agora porque eu tava vendo os episódios e falei, cara, burro, não é assim. Etc. Aí... isso em vista, nós começamos a apontar para a educação e esperamos que vocês se juntem a nós nessa viagem e tentem fazer pelo menos um pouco, né, desse ponto educacional, talvez voltar uns passos e seguirem nessa linha. E no episódio último do ano, eu falei do aspecto das ciências psicológicas que aconteceram na Europa e elas foram moldando o ensino também aqui nas Américas, foram apontando infusões na pedagogia, e esse desenvolvimento da psicologia foi mudando a pedagogia no mundo inteiro. Com os testes, eles foram encontrando coisas, só para dar uma recapituladinha, foram encontrando coisas que eles acharam que seria melhor apontar para a educação, né, com certas evidências, e que eles foram colocando isso, tinha muita influência, principalmente da Alemanha. Esse livro aqui que eu trouxe hoje, A Educação Superior e o Resgate Intelectual, o relatório de Yale de 1828, fala um pouco isso, mas indiretamente. Fala da influência pesada já, principalmente da Alemanha, na pedagogia americana, que ele fala da pedagogia americana, que é o relatório da Faculdade de Yale, que existe até hoje, né? É centenária. E... com esse tipo de influência, é quase que como se fosse uma força histórica que empurrava o processo pedagógico do antigo para uma coisa moderna. A gente tem a mania de pensar que o que é mais novo, que o que é mais moderno, que o que é mais, digamos assim, seria mais avançado, seria uma evolução natural, teria que gerar uma adaptação. Mas parece que com os estudos milenares, né, de todos os pedagogos desde a Grécia Clássica, encontraram que a base linguística é a coisa mais importante que tem, porque é uma coisa da natureza humana, né? Uma coisa propriamente humana, o uso da linguagem em forma de palavras, né? Eu não posso falar, não sei se estão estudando aí que baleias têm aquela comunicação por sonar, estão tentando criar... Está até conversando com um aluno meu, inteligência artificial para poder entender a linguagem das baleias e comunicar com uma saída de som também, tentar conversar com as baleias através de sonar, né? Ficar... E tentar... Aí chimpanzé tem algum tipo de comunicação, golfinho tem algum tipo de comunicação, polvo, sei lá, esses animais mais inteligentes, até outros tipos de animais, mas não é como o humano que desenvolve palavras e eles criam as palavras e as palavras os cria também, né? A gente é movido pelas palavras e move as palavras. Então, esse é o ponto mais importante. Quando você tem acesso a ela, você consegue tangenciar a educação. E esse livro aqui, ele fala que
né, e por volta dessa época, de 1828, alguns políticos, alguns tutores, alguns burocratas queriam que eles tirassem alguns aspectos da educação, como as línguas clássicas, latim e grego, e eles tinham até alguma coisa de hebraico, algumas línguas assim, aramaico, porque os ensinos eram propriamente religiosos, né, protestantes principalmente. Então, eles tinham acesso a essas coisas, que eles declamavam os salmos em hebraico, repetiam aquilo comumente, né? E também eles aprendiam a base das línguas clássicas, tinham acesso à literatura clássica, Homero, Virgílio, Cícero, esse tipo de coisa, para formar aquela base linguística. E é engraçado, o negócio tem quase 200 anos, quase 2 séculos, e é uma coisa parecida com o que tem hoje. A gente fala, qual é a necessidade do cara aprender as línguas clássicas se profissionalmente ele não vai usar isso, né? Empiricamente, aquela visão mais utilitária, né? Que ele precisa ter algum conhecimento para poder aplicá-lo de forma aguda, porque todo conhecimento você vai aplicar. Se você ficar lendo Homero todo dia, uma hora aquilo ali vai pulular na sua mente e você vai aplicar aquilo em algum ponto. E aquilo vai enriquecer o teu pensamento. Vai ser aplicado também, mas é uma forma que você sente menos, né? Como a gente tinha falado da educação, como é que eu vou melhorar? Como é que você me explicaria a melhora, né, do uso da linguagem, da educação, através desse tipo de coisa? Como é que eu sentiria? Eu falei, não sei. Você vai sentir ao longo do tempo. Foi até que o Alan, acho que ele postou esses dias, que o estudo da filosofia, dessas coisas mais clássicas e tudo, ajudou muito ele em vários outros aspectos e que você não sente necessariamente aquilo de primeira. Não, isso foi conversa nossa de WhatsApp. Ah, foi conversa nossa de WhatsApp. Não postei, não. É um post que seria legal a gente fazer. Mas só aproveitando que eu já te interrompi, essa questão da questão utilitária, eu percebi conversando com alguns amigos que eles, quando eu falo para eles, eles sabem que eu estou estudando um pouco mais de filosofia do que eu fiz no passado, eles têm uma visão meio assim, cara, legal, Alan, tá, mas... E as coisas práticas, Alan? O que você está lendo que muda essa... O que é que traz isso para a sua vida? E uma das respostas que eu devo, assim, cara, eu não consigo te dar uma explicação útil ou utilitária. Não consigo dar uma explicação utilitária, mas eu sei que eu estou estudando e tem algumas situações que acontecem na minha vida que, quando eu me deparo com elas, eu trago soluções que eu nem sabia que tinha em função de uma base que eu não tinha, que eu estou criando. Nem tudo eu preciso, nem tudo eu consigo explicar. Mas o fato é que vai mudando a pessoa. A mim, está muito claro o quanto está mudando. E essa mudança, nem sempre ela é uma mudança visualizável do ponto de vista utilitário imediatamente. Imediatamente não. Mas em algum momento, algumas coisas acontecem, estou repetindo, que eu vejo que aquilo que eu estou estudando, aquilo está de fato me mudando ao ponto de me trazer ferramentas que eu nem sabia que eu tinha, e eu nem sabia que aquilo era uma ferramenta, e vira uma ferramenta diante de certas situações. Não é uma explicação simples do tipo, igual assim, você se formou em educação física, você estudou, fez a disciplina de treinamento de força, fez uma especialização em treinamento de força, então agora eu sei prescrever o treinamento de força. É que as pessoas, elas precisam dessa explicação. Se precisam desse objetivo para poder ler alguma coisa. Eu vou ler isso aqui, o que isso aqui vai me trazer? E na filosofia, pelo menos eu entrei, vou fazer isso aqui, e como isso aqui vai me melhorar, trazer autoconhecimento, me engrandecer, independentemente do que isso vai levar para fora do ponto de vista utilitário. E quando vê, leva a questões utilitárias também. Só que eu não consigo explicar da maneira objetiva que eu consigo explicar por que fazer uma pós em treinamento de força, por exemplo. Ganhou o diploma. É muito mais fácil de explicar. Aproveitando que o Alan interrompeu, aí eu continuo a interrupção. É porque, assim, se a gente for viver só a nossa vida, é pouco, né? As nossas experiências, né? É muito pouco, se a gente for pensar em relação ao mundo. Então, acho assim, principalmente, filosofia e história são duas disciplinas bem interessantes e importantes, porque a filosofia,
tudo é o grande conteúdo do que a humanidade pensou ao longo do tempo. E a história foi o que a humanidade fez, foram os fatos. Então, assim, a sua vida não dá conta de você abranger, nem né, estudando história e filosofia, você também não vai abranger, abarcar a realidade toda. Mas, pô, são pelo menos 2.500 anos do que a humanidade pensou e do que a humanidade fez. Então, pô, se isso não te acrescenta, é aquela discussão que o cara falou assim, um discutindo com o outro, aí falou, não, porque Platão... Não, aí o cara falou assim, não, eu não quero saber o que o Platão falou. Eu falei, meu amigo, se você não quer saber o que o Platão falou, por que eu tenho que te escutar? Porra, necessariamente Platão, durante 2.500 anos, ele está sendo aí lido e relido, né? Ou seja, é um clássico, é um cara importante, é inegável que é um cara importante. E aí vem um sujeito e fala que ele não quer escutar Platão. Então eu não tenho que te escutar. Não E é uma loucura, porque você vai... tem obrigação nenhuma de te escutar. No episódio anterior, quando a gente fala lá da questão do Daniel Kahneman, do Sistema 1 e Sistema 2, quando você vai lá no Fedro, Platão, 2.500 anos atrás, tá lá. Pois é. Explicado uma história interessantíssima, com uma metáfora foda, que o Platão tinha essa característica. E é muito comum também, Alan, esse teu exemplo é bom, mas é muito comum também, por exemplo, você está falando alguma coisa, de algum filósofo, alguma coisa que você aprendeu, não que você vivenciou, você aprendeu, e a pessoa, com razão, ela fala assim, pô, mas isso aí eu já tinha percebido assim, sabe? Beleza, acontece, realmente, né? Você, observando a realidade, às vezes você percebe alguma coisa que o filósofo falou também. Agora, você consegue tudo, assim, todos os filósofos, tudo que eles falaram, você já percebeu na realidade? Não. Você tem condições de aprender muito, né, com os filósofos do passado, os pensadores, escritores. A mesma coisa a literatura, né, que a gente conversa bastante. Sim. A literatura é um aumento da sua experiência de vida através de outras vidas vividas ou pensadas. E a grande literatura também ela abarca a cosmovisão da época, as literaturas universais. Sim. Se você ler Guerra e Paz do Tolstói, você vai entender muito da Rússia, daquele período, e do histórico da Rússia, do pensamento cultural do povo russo, só lendo aquela praga. Às vezes você lê 10 livros de história e tu não consegue entender tão bem quanto romanceado pelo Tolstói. Exatamente. Aí você pega, às vezes, você vê um acontecimento histórico e você vê a literatura antes, ela já estava em germe, já estava ali. É o que a Amoroso está falando, já estava ali. E aí a coisa acontece. Os universais. Você lê o Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, o Raskolnikov, você consegue entender a cabeça de um cara que foi preterido pela sociedade, mas é um intelectual. E, cara, você fala, a pessoa que é mais intelectualizada, ela fala, caraca, eu tô dando vacilo que eu tô pensando coisa parecida com o Raskolnikov, que não é tão boa, né? Você vê ali que aquilo tange, né? Universalmente pega muita gente assim. Você consegue entender o que as pessoas fazem, né? A vida das pessoas, e você consegue se ver ali, né? Então te engrandece como homem e você passa a entender o que acontece. Que inclusive é uma característica da literatura clássica, essa coisa de, mesmo falando de um país específico, ele consegue criar cenários que a pessoa que não vive naquele país se identifica do mesmo jeito. Isso é uma das coisas que levam algumas pessoas, inclusive, a meio que falarem mal do Machado de Assis. Eu não sei se a gente já tratou isso aqui, por conta dele ter criado sempre uma realidade muito fechada daquilo que ele estava vendo no Brasil naquela hora. E os exemplos deles serem menos universalizáveis do que seriam do Dostoiévski, do Tolstói. Mas ainda assim, eu acho o Machado de Assis cara... O Machado de Assis, ele retratou, né, o perfil do brasileiro, né? O Lima também muito bem. Você lendo Lima Barreto, Machado de Assis, você consegue entender a valorização excessiva do brasileiro pelo título, a empáfia do brasileiro que tem algum título perante os outros, né? Ele acha que ele pode falar de tudo, que ele sabe de tudo. Você vê isso desde... É um exemplo bom do Machado de Assis, porque a gente fala isso hoje em dia, dos títulos, né, de doutorado, que as pessoas querem isso como realmente Como o Amoroso diz, né, para dar carteirada. Carteirada. É um fetiche, né? Aí você pega o Machado de Assis do século XIX, né, já estava lá. Escrito bonitinho. Percebido. Mas
Vamos lá, Amoroso. Que isso não é uma interrupção, né? Isso é quase um É outro... um podcast, um braço. É um braço. É um braço. E essa coisa do... Cara, a minha vida, cara, ela deu um mortal pra trás depois que eu comecei a estudar isso. Dá até vontade de um dia fazer um com as esposas. Só não Ela deu... fala, senta aqui, o que que... Porque a Flávia pegou a minha mudança. Me pegou lá no limbo e ela pegou, nesses quase 9 anos com ela pegou. Aí fala, cara, às vezes na minha frente ela não vai querer me engrandecer pra eu não ficar me achando. Sabe como é que é, né? Mas eu falei, cara, seja sincero, pode falar, eu não vou usar isso contra você. Assim, ó, você falou que eu era bravo. Calma aí, não é assim. Eu não vou usar isso contra você. Pode falar. Tenho certeza que ela viu uma cambalhota 360 na minha vida. Pô, depois que eu comecei a estudar isso, a minha memória deu uma explodida. Eu não sei nem explicar de tanto que minha memória melhorou, assim, abissalmente. Mas eu não consigo... Tem coisa que sai da tua boca que você leu lá no escafundó do judo que você achava que não lembrava, mas tá ali. Tá ali por perto. A tua memória fica muito aguçada. Mas, assim, não dá nem pra explicar direito. E o acesso, você consegue fazer coisas, acessar coisas, se proteger de muitas coisas com as palavras que você não conseguiria de jeito nenhum. Qual é, filho? Ó, faz assim. Pega o cara... Ô, filho, o cara vai desenvolver o quê, né? Quer dizer que você se coloca melhor, né? Você se coloca melhor, se apresenta melhor, se defende melhor. Argumenta melhor. Entende melhor o ponto das outras pessoas, né? Entende melhor o que o outro quer dizer. Sim. Consegue evitar problemas até. Já evitei problema com o síndico na retórica. Eu já até falei isso aqui uma vez, que a coisa, para mim, que eu acho que é mais confortante, não para mim, mas para quem está conversando com você... É quando a pessoa está te explicando alguma coisa, está olhando no olho dela, está ali realmente, aí você vai e você fala o ponto que ela quer chegar. Entendeu? Quando você fala assim, pô, Alan, você está querendo dizer isso, a pessoa fala, pô, é isso. Isso que eleva o diálogo, isso que é engrandecedor. Sim. Não, né, ficar rebatendo. Você fala um negócio, eu estou pensando aqui, o que eu vou rebater o Alan? O que eu vou... Um pouquinho da resenha que a gente estava tendo ali foi assim. Argumentar. A gente conseguiu chegar num consenso. Exatamente. Até porque não estávamos dois, porque normalmente nossas conversas são assim, em off, não são conversas de discussão do concordo ou discordo. O que a gente quer descobrir, o que a gente quer... Onde que a gente quer chegar. Qual é a convergência que a gente quer chegar e o que a gente quer descobrir nessa conversa. Como é que a gente pode se ajudar para não ser... Não importa o que eu acho, não importa o que você acha... Importa o que realmente a gente quer descobrir. A verdade, né? A gente já tratou um pouco disso. E a gente faz um caminho que é meio assim, eu não concordo com o teu argumento, eu não vou querer destruir o teu argumento. Eu quero... Me explica de novo, Alan. A gente faz muito isso. Eu eu não concordei com o Alan, então eu vou meter a porrada no argumento dele. Não. Me explica de novo, Alan. Qual é o teu ponto? Até a hora que chega isso que eu falei agora. Até a hora que eu falo assim, tá, teu ponto é esse? Aí ele fala, é esse. É o exercício da disputar. Sim. Né? Que você fala, cara, põe meu... A gente está discutindo aqui... de barra. Põe o meu ponto, cara. Me explica o que eu estou querendo falar, porque senão a gente não vai sair daqui. Dentro disso que você está falando, tem uma questão também interpretativa, que eu acho que cabe incluir no que vocês falaram até agora, que é uma capacidade de interpretar melhor, de entender melhor as nuances, e aí você se engana menos. Sim. E se torna menos manipulável. E briga menos, né? manipulador. Menos manipulador e manipulável. Eu acho o povo brasileiro extremamente fácil de manipular por conta da falta de uma educação. Fácil de manipular e, ao mesmo tempo, manipulador. Também. Povo brasileiro. Sim. De vez em quando eu vejo esses reality shows de besterol com a Flávia, né? E a gente fica vendo... Briga toda hora, né? Aqueles neandertais brigando, né? Aquela coisa louca, aqueles pré-diluvianos saindo na pancada. Gomorriano, sodomiano. Eu falo pra Flávia, 90% dessas brigas é linguagem. É falta de entender, falta de saber, falta de chegar a consenso. É briga por burrice mesmo. Fala briga de burrice, 90% dava... Pode ter uma parte de sensacionalismo, né? Que quem briga aparece mais, mas é briga por falta de linguagem. Eu vejo minha mãe e minha avó várias vezes brigando. A maioria das vezes é porque uma não entende o que a outra fala. As duas vezes estão falando a mesma coisa, elas estão brigando porque elas estão falando a mesma coisa. É curioso, até nisso, na minha família, eu tomei uma figura de autoridade, mesmo sendo mais novo daquela praga. Eu me tornei uma autoridade, uma pessoa que intermedia conflitos,
porque é o que mais tem capacidade linguística naquela merda. Virou Eu consigo mediador. lidar com a minha família. Eu sou o ancião da minha família, o mais novo. Porque você pega duas pessoas que estão discutindo, que estão não se entendendo na linguagem, aí você tem a cabeça e fala, peraí, você não está falando isso? Tá, beleza. Aí você vai pro outro. Pô, então, tá. Aí você chega num consenso, né, por intermédio do teu intelecto, não das duas pessoas. Sim. Você vai mediando mesmo aquela coisa. Já aconteceu isso. Isso é incrível, isso é muito bom. E você explica, ó, não, você está pensando isso por causa disso, não é a forma de pensar. Você não sabe que a pessoa... Você consegue intermediar e você consegue explicar para a pessoa o que, na verdade, ela deveria estar pensando. Ou não é uma forma de manipulação. Ou você consegue mostrar para ela que não é dessa forma, aí ela muda o pensamento, que ela fala, caraca, eu tava deturpando. E você acaba desenvolvendo um pouco do teu raciocínio lógico, né, / dialético. Sim. Que aí você fala assim, pô, peraí, isso acontece também. Se você falou isso, como é que você está falando isso agora? Né? Aí a pessoa para daquela paralisada, pô, você falou isso e agora está falando isso. Não tá? Como é que a gente faz para resolver? Aí a pessoa às vezes dá um... Tocou num ponto muito bom, a hipocrisia, às vezes, do nosso povo é por falta de linguagem, né? Ela fala... É engraçado que aconteceu o caso da minha família, que um sujeito estava falando com outra menina que era externa à família, orientando. Não, evita briga, não faz isso, você está fazendo isso, não é para fazer, tal coisa é assim, tal coisa é assado. Aí quando essa pessoa externa à família veio conversar comigo, falando de tal, falou isso, isso, aquilo, isso, aquilo. Falei, tudo que ele te falou, ele faz com outro membro da família. Porque tudo! Como é que ele não percebe? Ele falou que você faz isso errado e ele faz exatamente isso tudo. Falei, meu Deus, você tem 2 cérebros nessa cabeça. O que aconteceu? Rachou? Cortaram o corpo caloso? Porque acontece incrível isso, cara. Numa discussão, às vezes você tá vendo assim, cara, essa discussão, ela tem uma solução simples. Aí as pessoas estão ali brigando, discutindo, por 2 razões, cara. Ou ela realmente é ignorante ou ela tá mal intencionada. Não tem outra. E às vezes a má intenção é por ignorância também. Aí pode juntar as 2 coisas. Pode juntar as 2 coisas, porque às vezes a pessoa sabe, é uma coisa muito retórica, da retórica baixa. A pessoa sabe que o argumento dela é fraco, mas ela está, através da retórica, querendo aumentar para poder derrubar o argumento da outra, mesmo sabendo que não é verdadeiro. Aí é má intenção. E tem às vezes a pessoa ser ignorante mesmo daquilo que ele falou. Eles não estão se entendendo por falta de linguagem. Então, para mim, é assim, muito claro isso. Ou é ignorância ou é má intenção. A sua vida melhora mesmo. Eu posso dizer que minha vida melhorou muito depois que eu comecei a estudar. Melhor coisa que eu fiz para minha vida, em todos os aspectos, foi começar a estudar. Aspecto moral, retidão, tudo quanto é tipo de coisa, o estudo, mas o estudo liberal, claro, né? Para libertar o ser humano das suas amarras animalescas, é o que me fez melhorar. Bom, vamos voltar para o 1828? Vamos embora, senão a gente vai embora. Outro braço. A gente muitas vezes critica aqui a estreiteza do técnico, porque os elementos mais proeminentes aí das ciências do movimento e tudo, eles são pessoas que dominam muito bem o técnico, mas tem um conhecimento de uma vastidão muito limitada, né? É como se fosse uma flecha. O conhecimento dele é assim, né? É totalmente vertical e quase não tem abertura, né? Então, eu vou ler alguns trechos aqui e, conforme eu vou lendo, a gente pode ir comentando também, para ficar uma coisa, né, dinâmica. Fazer igual os velhinhos, ler os trechos. Carlos Pachá. Carlos Pachá. Aí vocês vão ver que muitas coisas que a gente já falava aqui eram faladas 200 anos atrás, e o que era falado lá aconteceu exatamente, assim, poucos anos depois, mas 200 anos depois a gente vê o espalhamento de tudo que eles falaram que poderia acontecer e que aconteceu. Esse trecho aqui, né? O grande objetivo de uma educação acadêmica, que tange todos nós que provavelmente estamos vendo, todos provavelmente têm nível superior, o grande objetivo de uma educação acadêmica preparatória ao estudo de uma profissão é promover aquela expansão e aquele equilíbrio das capacidades mentais. Isso seria o objetivo da educação acadêmica. Melhorar as capacidades mentais e o equilíbrio, né? Equilíbrio mental e expansão das capacidades mentais. Aquelas concepções liberais e abrangentes, que é a educação que a gente fala aqui toda hora, e aquelas primorosas proporções de caráter
que não se podem encontrar naquele cujas ideias estão sempre confinadas a um canal específico. Então, esse engrandecimento do estudo, essa transformação do caráter, essa abrangência, você não encontra nos sujeitos que estão confinados a um canal. Ou seja, no tecnicão que fez PhD naquela linha reta e não estudou mais nada. Quando o homem dá início à prática de uma profissão, todos nós, as energias de sua mente devem ser dedicadas principalmente aos deveres propícios do ofício. Isso é óbvio. Claro que a gente não vai falar, não seja técnico, temos que ser técnicos. Todos nós exercemos um ofício e temos que segui-lo à risca, né? Voltar os nossos conhecimentos ao ofício. A gente vive disso e etc. Etc de novo, né? Etc. Pô, vício linguístico maldito. Mas se seus pensamentos nunca exploram outros assuntos, se ele jamais circula pelos vastos domínios da literatura e da ciência, haverá certa estreiteza em seus hábitos de pensamento, uma peculiaridade de caráter que, por certo, o marcarão como homem de opiniões e conhecimentos limitados. Ou seja, isso aqui já falava, é tudo que a gente fala aqui 1000 vezes, né? Se ele ficar naquela estreiteza e não aumentar dentro da literatura e da ciência, o que ele fala de ciência aqui não é igual a ciência moderna, não. Ele fala da ciência, uma coisa mais holística, né? Um conhecimento mais aberto. Então, se a gente continuar nessa estreiteza, os pares que têm um conhecimento mais profundo, mais abrangente, vão ver sua limitação. Vai ser um homem marcado por ser um homem limitado. Tanto que se você conversar com outros cientistas que têm um conhecimento mais aberto, ele vai te ver como inferior. É igual o Léo Costa estava falando. A pessoa não é atacada diretamente, mas as pessoas te veem. Léo Costa estava falando esses dias da galera que publica em revistas predatórias para ter volume de publicação. Paga um dinheiro lá, faz um grupo, bota lá autores segundos, terceiros e tudo no artigo, só para poder botar a publicação para fora. Só que quem manja alguma banca, algum concurso que ele vai fazer e sabe que essas revistas são predatórias, a banca vai olhar e vai falar: ih, isso aqui é 7. Publicação em revista predatória, a chance disso aí... De ser 7-1, de ser falcatruento, é muito grande, né? Então, quem tem o domínio desse tipo de coisa e se depara, você é um PhD sinistro, você fala abertamente. Só que quem tem um domínio do pensamento mais holístico vai ver... Assim, te vê até como inferior, né? Para falar o bem da verdade. Esse trecho aí que você marcou foi, assim, a gente já falou sobre isso, explícito, né? De que é o estudo técnico e o estudo universitário. Ele está definindo aí que se você não alargar os teus conhecimentos, ficar só na prática da tua profissão, você vai virar um técnico puro. Exatamente. Escola técnica, né? Escola vai ser técnico em refrigeração, técnico em solda, né? Então, o estudo universitário é diferente. É um estudo o nome vertical diz, né? E horizontal. Exatamente. O nome já diz, universidade. Para você ter um universo, né? De conhecimentos, para quando você... Tanto que na faculdade eu tinha as faculdades anexas, né? Que era medicina, direito, etc. Que, puta, é muito vício linguístico, né? Que quando você entrava, normalmente você entrava com 16 anos, lá nos Estados Unidos, né? Entrava na universidade, na faculdade, né? Que era a faculdade de Yale. Para você ter noção... Ele já ensinava as línguas antigas, tinha várias coisas que faziam o cara se formar melhor, né? Linguisticamente, como ser humano. Até para o sujeito agir dentro do Estado democrático, né? Que era americano, eles falavam aqui que é necessário o cara ter um conhecimento mais holístico, um conhecimento moral, para lidar com as outras pessoas. Que se formasse só técnico, o cara ia ser um animal na rua, né? Só ia saber fazer aquele técnico, ele não ia ser um sujeito que se importasse dentro do processo social democrático. Ele precisa de conhecimento para... Os problemas matemáticos, né? Que tem um enunciado grande, ali fica muito claro porque é muito comum a pessoa saber a matemática, só que quando cai no enunciado, ele não consegue. Ele não consegue montar a sentença. Sim. Por causa do enunciado. Isso foi muito bem lembrado. Tinha uma aluna minha que ela tinha um filho num colégio muito bom do Rio de Janeiro. Aí ele tinha um rapaz tinha por volta de 11, 12. Ele tinha muita dificuldade nos enunciados. E nos colégios muito bom. Ele teve que contratar um professor para poder ensinar ele, porque ele sabia fazer as contas, mas o enunciado ele não conseguia lidar bem. Conseguia entender direito como é que ele fazia com aquelas palavras para poder fazer as letras, os números, né?
Isso pra tu ver. Esse episódio está conversando muito com aquele que a gente fala dos superformados, Sim. que foi, acho que o penúltimo do ano passado, se eu não me engano. É porque a gente está voltando nesse assunto toda hora da educação, porque gira em torno do que a gente conversa. Exatamente, gira em torno não do tem nosso como. tema. Eu até marquei aqui no comecinho uma frase que eu escrevi aqui, que é o seguinte: o Jamolô estava falando da questão do conhecimento, a gente estava falando da leitura, eu falei assim, como é que você pode gostar de alguma coisa, querer fazer alguma coisa, se inclinar para alguma coisa que você não conhece? A gente já conversou sobre isso, né? A filosofia é assustadora porque a galera não conhece. O que a galera conhece que é falado por aí. Isso aí é o que eu trato lá no módulo de apetite da assinatura Segundo Eu Começo. A aula 3 do módulo de apetite é só sobre isso. Sobre isso, né? Tem muito dessa coisa que, inclusive, eu fiz uma atualização agora recentemente. Então já estava parando em 3.4, já está em 3.5. 3.5 eu trago essa questão da inclinação. A inclinação eu já tinha trazido, só que eu trago para a intenção. Essa diferença entre a fome e o apetite, que é tratada academicamente por alguns autores como uma sensação e uma percepção. Eu fiz dei uma super alanceada trazendo a questão filosófica para falar dessa questão da inclinação e da saída da sensação, passando pela percepção, para se tornar uma intenção. E essa intenção, ela vai ser influenciada pelo conhecimento. Aí entra com a questão do apetite racional. Não vou trazer aqui porque está tudo explicadinho lá. Assinem. Fala alguma coisa? Não. Ele mandou o assinem. 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 Jabá. Aí, como eu e a Alan, a gente costuma usar muito essa analogia do carro, né? Que uma vez até a gente estava numa reunião lá na Hold, né? Aí o Alan foi falar que os profissionais, principalmente, eles são no máximo, os mecânicos ali, né? E o aluno seria o cara que montaria no carro. Só que tem profissional que é o cara que senta no carro já, né? Não é nem o mecânico. O cara é o cara que senta no carro com tudo pronto e pilota. Liga a chave. E assim, digamos assim, os melhores PhDs são mecânicos, mas não criam nada novo. Tu vê isso muito nas ciências, né? Eu ando pela FRJ, não tem nada novo. Pega tudo já pronto lá de fora e a gente fica replicando em laboratório aqui, Noreta. Não fica falando mal da ciência, não. Mas, cara, não é mal, é a verdade, é constatação, não é invenção. Também acho, também às vezes me pego falando assim, pô, você tá falando mal da ciência? Não tô falando mal da ciência. É constatação. Tô só querendo colocar a ciência no lugar dela, no papel dela, no que ela é importante. Eu vejo essa merda há mais de 6 anos, pô, direto. A galera, vamos supor, um laboratório de treinamento de força. Vem aqueles modelos que todo mundo fala fora, Brett Schoenfeld, os pesquisadores na época era o Kramer, era o Fleck, era essa galera. Aí a galera lê, pô, vou replicar. A galera replica, faz aquilo, faz o doutorado. Aí vem outro, faz aquilo, faz o mestrado. Replica, faz o mestrado. E o que eles falam, até nesse trecho que depois eu vou ler, o técnico se move sob o criado pelos outros. Então, o cara no laboratório também, ele vai se mover por algum cientista que é mais holístico, que conseguiu criar uma coisa nova com a junção, ele vai testar o que o cara fez. Senão ele vai ser um eterno replicador, testador, que é o que eu chamo de profissional técnico gourmet. Ele vai ficar cientista gourmet, né? Vai ficar replicando aquilo, replicando. Aí o cara vai passar 30 anos na academia, replicando o que os outros fez, não vai fazer nada novo. No máximo, ele vai botar... vai fazer um teste diferente, ele vai achar que é pioneiro. Mas não é, vai ficar replicando. Eu vou falar... Acho que a ciência do Brasil também é meio claudicante. Exatamente. A ciência, o Brasil pode ter um contexto diferente, mas... Criam alguma coisa. Tem uma coisa ou outra criada aqui, mas... Eu vou falar uma coisa que é meio polemiquinha, mas... Assim, eu, falando de mim, opinião minha, eu não sigo a ciência. Eu quero entender a ciência. O que a ciência está me trazendo para eu entender, para aumentar o meu arcabouço. Agora, seguir... Por que eu vou seguir uma evidência se daqui a pouco vai ter outra? E daqui a pouco vai ter outra? Por que essa aqui tem que ter autoridade? Por que a ciência tem que ter essa autoridade toda? Eu acredito nisso. A gente tem que entender. Tem que entender, principalmente, pegar o fio da meada. Não adianta você pegar... eu vou pegar só os últimos artigos. E os outros? Acabou, assim? O cara pesquisou em 90, fudeu, acabou. Em 2000, acabou. 2020, 2020, legal. Por quê, cara? Qual o sentido? Qual a lógica disso? Exatamente. Se são evidências em cima de evidências,
aquelas questões de fenômenos que a gente fala assim, pô, o cara, ele viu essa questão por esse lado, recortou nesse fenômeno, o outro do outro, o outro do outro, e veio o outro falou uma outra coisa, aí pegou o mesmo recorte, mas viu um outro ângulo. Beleza. Isso tudo a gente tem que ler, a gente tem que entender, não seguir. Sim. Essa é a minha... Olha, e vocês estão falando aí uma coisa que talvez a gente tenha que dedicar um episódio um pouco mais ao assunto. Lá atrás, na primeira temporada, a gente fez, se eu não me engano, foram 2 episódios, parte 1 e parte 2, que era Ciência e Fé e a Estranha Fé na Ciência. E a gente discutiu bastante isso, porque há uma certa mentalidade mutuamente excludente, que é, se vocês estão falando isso, então vocês estão dizendo que a ciência não presta. Porra, não tem nada a ver. Não é nada disso. Nada a ver. Mas eu acho que vale a gente depois fazer um novo episódio dedicado a essa questão, dar uma olhada no que a gente falou lá e fazer um complemento, porque isso é bacana de falar. Eu concordo com você, Alan, porque só concluindo, eu vejo a ciência muito mais como um canal de investigação do que propriamente um canal de resoluções prontas para você replicar. Sim, claro. É um canal... pelo verossímil. É um Que canal... eventualmente traz algumas soluções. Claro, lógico. Por isso que a gente está no passo que o mundo chegou. Se você for olhar como é que as coisas... Como é que surge correndo o risco de falar besteira, tá? Eu realmente não queria entrar nesse assunto, porque eu acho que a gente tem que tratar um episódio só para isso, mas pegar a história da Apple, por exemplo, que foi criada lá na garagem, tem essa história, não sei o quanto isso é verídico, não é? Mas pega um cara lá, que é o Steve Wozniak, que é um gênio da computação. Certamente ele aprendeu muita coisa da ciência, mas foi lá na garagem que ele começou, no conhecimento dele, na capacidade dele de expandir horizontalmente, e do Steve Jobs, de ter as ideias de maluco, que qualquer um ia dizer que ele era um débil mental, que ele estava visualizando um negócio que as pessoas não eram capazes de ver. Inclusive, ele fala isso em algum momento, Steve Jobs, que ele entrega a coisa que você faz a pesquisa do que as pessoas querem e fala não, porque as pessoas não sabem o que querem, nesse sentido da tecnologia. Se eu fosse pesquisar se elas iam querer um telefone que não tem teclado, lembra que, se vocês lembrarem antigamente, telefones de comercial. Tentativa e erro, não. Se eu fosse pesquisar, eu nunca teria feito um telefone sem teclado, porque as pessoas queriam um telefone com um teclado melhor. Não tem demanda nenhuma. Olha só, ofertado e vai ver como é que vai. Ele não melhorou o teclado, ele tirou o teclado. Ele tirou o teclado sem tirar. Sem tirar, Ele só aparece, fica aquele negócio que quando você não precisa, ele está ali. Essa é a magia do telefone do touchscreen, que ele traz o teclado só na hora que você precisa. E é sensacional. E o cara não é, o Steve Jobs não era um cientista do ponto de vista acadêmico. O técnico na coisa. Mas ele é um cara com a mentalidade científica, só que com uma visão acima do normal, um gênio, junto com outro gênio, técnico, capaz de executar as ideias dele. Os dois se juntam, né? Que os dois são Steve, inclusive, né? Steve Jobs e Steve Wozniak. E o negócio surge ali. Não surge num laboratório de pesquisa, publica, revisão aos pares para ver se volta, não vem. E isso aqui é complicado. Porque você fala isso, aí o cara escuta e fala assim, e esses caras estão dizendo que a ciência não é importante, sabe? Não, a gente só está, como você falou, colocando a ciência um pouquinho mais no lugar dela, de muita importância, mas a gente tem que ver que o mundo, ele chegou, né, o ser humano surgiu, virou Homo sapiens sapiens, independentemente da ciência. É o que os revolucionários falam, né? Não é autofagia, é autocrítica. Exatamente. Estamos querendo comer a ciência, acabar com a ciência. É só uma autocrítica. E outra... O meu é alto porque eu tô dentro, né? Então, tô me criticando a mim mesmo. Eu tô também, mano. Eu leio todo dia. Todo dia eu abro uma de pesquisa, contato um à ciência, tô toda hora. Um artigo, leio. Não postar, você ia ler pra quê, né? 500 mil artigos por semana. Acho que se eu achasse que não é importante, você tá dizendo então que não é importante, então eu sou um idiota muito completo. Porque eu leio esta porcaria todo dia e me ajuda. A diferença é quando você começa a trazer a questão filosófica, é melhorar a interpretação e a utilização daquilo. Entender o que é a limitação que você não tem como, vamos dizer assim, afirmar, mas o que você pode extrair dali para a prática, mesmo com as suas limitações de leitura. E eu não excluo, eventualmente, vir a fazer um mestrado ou um doutorado, mas é o que eu já falei, para mim seria mais uma questão de hobby do que um acréscimo para dar carteirada por causa de titulação. De verdade,
diárias, elas mostram que efetivamente eu estou cagando para titulação. Eu acho, sinceramente, a ciência uma das coisas mais bonitas do mundo. Para mim é fenomenal, uma coisa linda. É demais. Uma coisa linda. Só que a única coisa que eu acho que deveria haver uma disciplina levada a séria e estudada seria a filosofia da ciência. Vamos entender um pouco melhor o que a gente está falando Até na escola, né? quando a gente fala em ciência, a palavra ciência, não porque sabe, só aceita. você estudar uma pedra, uma planta, um animal e o homem é diferente. Assim como você estudar uma tecnologia e o homem é diferente. E o nome é o mesmo, é ciência, é método científico. Mas é diferente. Agora eu vou falar uma polêmica das polêmicas, né? Quando eu trouxe aquele livro da psicologia, eu até falei para algumas outras pessoas, a educação caminhava de tal forma, ela não era universalizada, nem todo mundo tinha acesso, mas parecia o melhor formato testado milhares de anos. Milhares de anos. Quando a ciência foi entrar para a educação, só deu merda. Estragou a educação. A ciência estragou a educação. Agora, bate em mim. Não são eles, não. Eu bate em mim também, porque eu concordo. Estragou a educação. O negócio testado 2.500 anos, se formava os maiores animais do mundo, os maiores intelectuais, os caras que lidavam com as palavras de uma forma que ninguém lida hoje. Aí entrou, principalmente na Alemanha, que eu mostrei lá, com Vodit e tudo. Começaram a testar cientificamente as luzes, entraram as luzes. Entraram as luzes. Você é reacionário, cara. Tudo que é do passado é bom, tudo que é da atualidade é ruim. Não é assim, cara. A ciência, meu Deus, eu tava com dente... Meus dentes estavam tudo podre aqui se não fosse a ciência, cara. Sem dente. Aqui, como é que eu escovo o dente? Como é que eu faço várias coisas? Como é que eu uso esse relógio aqui? Não é assim, né, gente? Mas pra educação... Eu falo, a ciência para as coisas humanas é muitíssimo limitada e muitas vezes errada. Faz besteira para as coisas humanas. Pro resto, meu irmão, para tecnologia, para educação, para infraestrutura, meu Deus do céu, não tem o que falar. Mas quando mexe com o ser humano, grande parte faz muita merda e grande parte dá certo. Aquela coisa... Quanto mais mecanicista, é engraçado, quanto mais mecanicista pro ser humano, quanto mais, tipo assim, medicina, essas coisas, dá melhor. Quando às vezes o cara quer meter em mente, né? Lidar com epifenômeno, aí normalmente dá besteira. É o estudar o algo e o alguém, que eu já falei isso várias vezes. Tem que fazer essa distinção. Algo é alguma coisa e alguém é outra. Sem querer cortar, olha só o quanto de coisa você tem para fazer. Não, então. E a gente tá... Entendeu? Olha o Carlos Pachá, olha o Carlos Pachá que ele fez, ó. Eu nunca termino. Só fala, o Gulu tá falando Carlos Pachá, é uma alusão, um cara que a gente é um intelectual chamado Sérgio Pachá. E grande professor. O Amoroso, que antes de você chegar e a gente começar a gravar, ele estava falando exatamente isso. Ele está falando essa característica do Sérgio Pachá. Olha só, pode bater em mim também, que eu tenho uma convergência com o que você acabou de falar. E como você tem muita coisa para ler aí, eu acho que chegou a hora de encerrar esse episódio e vir para fazer a parte 2. Então, tudo também aqui. Aguardem a parte 2 e se tudo der certo, a gente conseguir, o Amoroso vai ler o que falta ali e fazer os comentários e a gente fazer os comentários em cima dos comentários. E eu acho que vai acabar saindo, criando braços de novo, mas aí a gente volta lá na frente depois que a gente... Não, vamos ver se no 2, porque o Amoroso falou um papelzinho só. Azul, tem 8 aqui. Você fala pelo menos os papelzinhos. Os papelzinhos azul, pelo menos. Então é isso, galera. Vamos nessa. Até a próxima. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Acho que é isso que tem que fazer, né? Se inscrever no canal, Amoroso. E negócio de inscreve-te. Caralheve-te. Inscreva-se no canal. Eu vou falar assim e vamos nessa. Um abraço. Um abraço. Um abraço.